Lipedema. Entenda o que é e os fatores por trás desse volume desproporcional. Vamos entender o que é essa doença, como é que ela surge, quais são os sintomas e o que a gente pode fazer para minimizar, já que é uma doença que não tem cura. Mas isso eu vou falar já já. Então já se inscreve no canal, já deixa seu like e bora pro vídeo. Lipedema é uma doença lá do nosso tecido gorduroso. Lá nesse tecido, a gente tem fibroblastos, microvasos linfáticos e células de defesa. Esses fibroblastos, eles têm também a função de trazer o colágeno para a nossa pele. E os adipócitos, o que é esse nome esquisito? Os adipócitos, eles são células de gordura. Então, o lipedema, ele é a inflamação dessa célula de gordura. E o que acontece numa inflamação? A hipertrofia. Então, lá nessa célula de gordura, ela vai hipertrofiar, ou seja, aumentar de tamanho, o que também vai gerar a hiperplasia, ou seja, a proliferação, o aumento da quantidade dessas células de gordura. Por isso que quando a gente vê ou acaba pegando uma paciente que é diagnosticada com lipedema, a gente vê vários furinhos, que é bem diferente de uma celulite tradicional, que é a celulite que toda mulher acaba tendo por conta da resposta hormonal. No lipedema, acaba sendo uma gordura mais fibrótica, mais densa e bem resistente de sair. Quem tem lipedema sabe dessa dificuldade de conseguir eliminar essa gordura da região das pernas, tanto na parte anterior quanto na parte posterior. Além dessa hiperplasia e dessa hipertrofia das células, o lipedema ele também está relacionado ao edema, que é o acúmulo de fluido entre o interstício, que acaba gerando a inflamação. E por que acaba causando esse acúmulo? Porque o nosso sistema linfático ele está comprometido. Ele está comprometido por conta dessa inflamação. E quais são as principais características desse lipedema? Começando pelo acúmulo de gordura desproporcional. O que a gente entende aí pelo lipedema, tá? Que parece que são dois corpos em uma única pessoa. Por quê? A parte superior sempre acaba sendo mais magrinha, mais fininha. A mulher, quando ela consegue emagrecer, a parte de cima, ou seja, o tronco, ele emagrece muito mais rápido do que a parte inferior. Ou seja, pernas, panturrilhas, glúteo, sempre acaba tendo um acúmulo muito maior de gordura e resistente, aquela gordura difícil de sair que você treina e não consegue eliminar de jeito nenhum. Em alguns casos, o que acaba sendo muito raro, acomete também os braços, então a gente consegue perceber gorduras também nos braços, que é difícil de sair, tá? Aí a gente já consegue identificar as primeiras características. Dentro dessas características, nós temos também alguns graus e tipos. Dentro do lipedema, a gente consegue classificar por graus e tipos, mas nem sempre isso acaba sendo uma regra, tá? Por quê? Os tipos, eles classificam aonde esse lipedema está. Lembrando que é lipedema é o acúmulo desproporcional de gordura. Então, os tipos de lipedema a gente tem nos braços, que é um tipo, a gente tem na coxa, que é outro tipo, coxa e panturrilha, coxa, panturrilha e braços, ou então apenas braço. Esse que acomete apenas os braços, ele é muito mais raro da gente encontrar. Então, o que é mais comum acaba sendo mais parte inferior. Então, pernas, glúteos e panturrilhas também, que acaba gerando muita dor. Mas eu já vou falar dessa parte agora, que é dos sintomas. Então, quais são os principais sintomas dentro do lipedema? Dentro da área da saúde, a gente tem um tema que se chama 5 sinais cardinais, porque toda inflamação acompanha esses 5 sinais cardinais, ou então apenas alguns deles. E eu vou falar os 5 para vocês agora, e você vai identificar qual deles está dentro do lipedema, tá? Então, dentro dos 5 sinais cardinais, a gente tem o rubor, a gente tem o edema, tem a perda da função, calor, que é o aumento da temperatura, e por último, a dor. Então, dentro do lipedema, a gente tem o edema, que é o inchaço, o acúmulo de líquido, a gente tem a dor e a gente tem também o rubor. E às vezes, em alguns casos, mais elevados, a perda da função. Que essa mulher acaba ficando disfuncional, ela acaba não conseguindo caminhar, fazer suas atividades do dia, tudo isso também é associado ao sobrepeso e obesidade, tá? Então, dentro desses 5 sinais inflamatórios, a dor é um dos mais presentes, porque está comprometendo toda a parte circulatória dessa mulher. Mas
Essa dor da inflamação, ela acaba não sendo tão forte. É uma dor que ela é suportável, mas ela é frequente. Então, o que seria uma dor forte? Aquela dor aguda que acaba precisando te levar para o hospital, sabe? No lipedema não acontece isso. Simplesmente, se você, por exemplo, colocar as perninhas para cima no final do dia, fazer uma automassagem, ir até uma clínica e fazer drenagem, pode ajudar bastante a aliviar esse sintoma. Então, essa dor, ela é crônica, porque o lipedema é uma doença crônica. Então, ela vai acompanhar essa mulher aí para o resto da vida, se de fato ela não mudar os hábitos. Vamos lá para os próximos sintomas. Outro sintoma é a desproporção. Então, claramente a gente consegue identificar uma desproporcionalidade corporal. Então, o tronco, ele acaba sendo muito mais magro e a parte inferior um pouco mais volumosa. Mais uma característica são as equimoses. Equimoses a gente chama quando tem uma fragilidade lá no capilar dos vasinhos. Então, muitas vezes você nem precisa bater em qualquer lugar, simplesmente fica roxo. E quando você bate, a gente acaba chamando de hematoma. Quando você tem ali algum tipo de trauma, alguma pancada, aí sim a gente chama de hematoma. Mas as equimoses, não necessariamente você precisa bater. Simplesmente por haver essa fragilidade lá no capilar dos vasinhos, você acaba desenvolvendo uns roxinhos. Então você sempre vai identificar, ou em você, se você tem lipedema, ou em alguém que você conhece próximo que tem lipedema. Roxinhos pelas pernas, pelos braços, simplesmente por ter ali um apertão um pouquinho mais leve, de encostar em qualquer lugar. Essa é uma outra característica bem presente também no lipedema. E esses roxinhos também acabam acontecendo também por conta de batidas, porque na maioria das vezes a mulherada que tem lipedema é um pouco mais desastrada. E por que isso acontece? Porque a gente tem um desequilíbrio ali no eixo corporal. A nossa elastina, que é uma proteína que fica ali ligada nos tecidos conectivos do nosso corpo, por exemplo, nos cotovelos, nos joelhos, no quadril, a gente tem um pouco mais de fragilidade. Então a gente acaba assim tendo um pouco mais de desequilíbrio corporal. E esse desequilíbrio faz com que a gente bata facilmente em qualquer tipo de lugar, acaba tropeçando, isso é bem comum. Outro sintoma é essa celulite resistente. Então você com certeza já tentou fazer drenagem, aplicação de enzimas, vários procedimentos estéticos como radiofrequência, corrente russa e por aí vai. Quem é a louca da estética com certeza já se identificou com alguns desses nomes aqui que eu falei. E nada disso resolveu. Por mais que você faça dieta, treine, essa celulite ela não sai, ela tá ali e fica. E como que normalmente ela é? Furinhos. Então esses furinhos eles acabam sendo muito mais profundos e difícil, muito resistente mesmo de tirar. E quando você passa a mão, que acaba sendo outro sintoma, tá? Você sente esses furinhos. Você vai sentir um tecido mais ondulado. Você não precisa nem aprofundar um pouco mais a sua passada ali de mão. Um pouquinho que você aperta, você já consegue sentir essa diferença de tecido, por exemplo, aonde não tem. Então, no começo da doença, quando tá lá no grau 1, quando não teve um avanço, nenhuma diferença hormonal, a gente consegue identificar esses furinhos e conforme a paciente vai deixando de fazer o tratamento adequado, ele acaba evoluindo. E essa evolução acaba aumentando muito mais o volume, acaba aumentando muito mais a dor. E torna-se muito mais incômodo, não só esteticamente, mas de forma funcional. Outra característica que a gente consegue identificar é quando acomete a panturrilha e não avança para os pés. Então os pés eles acabam sendo preservados, o que é uma diferença do linfedema, que também é outro tipo de doença inflamatória que acomete também os vasos. Porém, no lipedema, os pés eles vão sempre ficar mais magros. E aí a gente vai formar como se fosse um garrote lá no final do pezinho, tá? Como se você tivesse com uma calça fofinha mesmo. Quando na verdade aquilo é o acúmulo de gordura. Então você vai ter ali o pé magro, mas a panturrilha ela já vai estar acometida com bastante gordura. Essa é mais uma característica do lipedema. Uma bem comum que a maioria das mulheres não percebe, eu mesma sou uma que não tinha percebido isso e aí ao descobrir a doença eu consegui identificar. São os pés gelados. Normalmente, toda mulher que tem lipedema, ela vai ter o pé mais gelado. Por quê? É um problema circulatório. Então, fica mais difícil a parte da circulação chegar até os pés. Mas aí, quando você lá no final do dia levanta os seus pezinhos para cima, isso facilmente é resolvido. Outros sintomas e características que eu já mencionei, por exemplo, é também essa fragilidade na elastina, que acaba gerando, por exemplo, condromalácia patelar, problemas nas articulações, problemas de quadril. Todos esses sintomas e características
também fazem parte do lipedema. E aí, como é que ele surge? Como é que eu pego? Como é que funciona? Como é que ele se manifesta? Geneticamente, isso é transmitido de geração para geração. Acaba sendo uma deficiência lá no gene. Então, provavelmente, se você conseguiu identificar algumas dessas características que eu falei para você, provavelmente alguma mulher da sua família também tenha. Vó, mãe, tia, prima, alguém provavelmente tem o mesmo biotipo que você. E isso sim é característica do lipedema. Algumas mais e outras menos. Porque a gente não sabe exatamente qual é a fisiopatologia. O que é isso, Lari? O que é fisiopatologia? É como ocorre a doença, como que ela surge. Mas a gente sabe como que ela se manifesta. E isso eu vou explicar agora para vocês. Ela se manifesta quando a mulher acaba tendo grandes oscilações hormonais. Então, a primeira delas é quando acontece a primeira menarca. O que é menarca? A primeira menstruação da mulher. Outra alteração que pode se manifestar é a gestação, que acaba tendo muita oscilação hormonal. Uso de anticoncepcional, então se você é adolescente, está entrando aí na puberdade, já percebe que vai entrar na primeira menstruação, converse direitinho com a sua mãe, com o ginecologista para saber se há mesmo a necessidade de utilizar um anticoncepcional, porque ele pode manifestar o lipedema que às vezes tá ali quietinho, guardadinho e não precisa se manifestar. E outra oscilação hormonal também é quando há muito o excesso de peso, o ganho de peso, quando entra aí na obesidade. Porque a obesidade também é uma inflamação. Ela acaba gerando o acúmulo de gordura e a produção dessa gordura. E aí, quando ela se une com o lipedema, fica ali num volume bem desproporcional mesmo. Bom, o que sabemos do lipedema é isso. Então, que ele é uma doença crônica, ele não tem cura, mas ele tem gerenciamento. Dentro desse gerenciamento, ou seja, dentro desse tratamento, nós temos alimentação saudável, hábitos saudáveis e muitos outros que você pode agregar aí no seu estilo de vida. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então eu quero saber se você gostou, se esse vídeo foi informativo, se ele foi esclarecedor para você, deixa nos comentários, que em breve eu vou trazer muito mais vídeos sobre lipedema, os alimentos que pode, que não pode consumir, mas eu preciso saber se você quer saber dessa informação. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te convido a ficar aqui para continuar acompanhando todos os conteúdos relacionados à saúde, fitness, receita, tudo que o canal tem a oferecer. E é isso, e até a próxima!